Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre os sujeitos e as práticas na EAD. Que sujeitos são esses? Nós somos sujeitos que temos nossas práticas na EAD, nossos alunos, nossos futuros colaboradores, nossos clientes, são sujeitos e como é que eles se comportam nesse contexto de EAD. Nós precisamos analisar, pelo menos para compreender um pouco, como que é o comportamento desse sujeito nesse contexto e relacionar orientações práticas para que a gente possa estudar nesse contexto de AD, independente se nós estamos falando de um curso de ensino superior ou de um curso técnico profissionalizante, um curso de formação rápida. Então, que sujeitos que são esses? Somos sujeitos numa busca frenética por melhoria e por interação. Então, o tempo todo nós estamos buscando interagir com outras pessoas e buscando novidade, buscando potencialidades o tempo todo. Então, daí, se a gente for perceber, a gente vê o avanço de algumas tecnologias por essa busca por essa interação. Então, as TVs interativas, ou seja, o sujeito nesse contexto de AD não é mais aquele sujeito passivo que aceita sentar e assistir televisão por horas e horas e horas sem nenhum tipo de interação. Então vem aí o conceito de você muda o final do filme, de você vota no que você quer assistir, logo depois vem as Smart TVs com a possibilidade de você programar, e aí vem os canais interativos, Netflix, ou seja, para que você monte, para que você interaja, para que você faça como você tem interesse. Então, essa ideia é o contexto em que esse sujeito vive. E aí, essa questão também desse contexto das potencialidades da internet. Ou seja, nós temos aí a condição da mobilidade, da ubiquidade, da conectividade. Então, enquanto sujeitos nesse contexto, nós estamos o tempo todo buscando essa mobilidade. Então, é muito comum hoje vermos as pessoas com seus smartphones o tempo todo conectado, o bico com essa ideia de pervasão e ubiquidade em todos os lugares, a qualquer momento. Isso vem dessas potencialidades da internet. Então, esse sujeito ele vem para o contexto de AD envolvido com essas características. Então, o perfil do aluno resultante da pós-modernidade existe aí uma infinidade de informações. Normalmente, a maioria tem interesse por tudo, mas existe uma superficialidade nas análises e uma dificuldade de síntese. Então, quando a gente analisa esse perfil desse contexto de AD, não quer dizer o aluno que estuda à distância, mas o sujeito que estuda à distância por causa desse contexto todo. Que aluno é esse? Que perfil é esse? Não é a modalidade que molda esse sujeito, é o contexto no qual ele está inserido que traz essas características todas aí imbuídas. E é o perfil que a gente recebe, não é uma generalização, é uma situação colocada. Então, quando a gente vai para a nossa sala de aula presencial, nós estamos encontrando a mesma situação. Então, eu estou colocando aqui que sujeito é esse nesse contexto de EAD. Então, estou colocando o contexto no qual esse aluno ele é resultante dessa pós-modernidade e como é que ele se situa nesse contexto todo, tá? Como é que ele chega para a EAD ou como é que ele chega para o contexto presencial? É isso que eu estou colocando. Não estou dizendo que alunos de EAD são assim. Estou dizendo que o contexto que acaba influenciando na sua postura está trazendo esse reflexo para esse sujeito, né? E aí, normalmente a gente tem interesse por tudo, mas a gente tem uma análise muito superficial. A gente tem dificuldade de sintetizar. Você vai contar um resumo de alguma coisa, você é prolixo, longo,
extenso na maioria das vezes, porque sintetizar é mais difícil do que falar muito. Então, nós temos pessoas que essa própria busca, a forma como ele busca na internet, ela é muito rasa, ela é muito superficial, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho de novo. E aí, algumas das características marcantes desse contexto, desse contexto que a gente vive esta formação em EAD. Nós temos uma formação social em rede, isso é fato. E nós temos aí a produção por parte dos usuários. Então, colocado esse contexto todo, os sujeitos desse contexto de EAD são sujeitos que produzem, não são sujeitos que só consomem. São sujeitos que querem estar e atuar na rede, querem fazer. Eu não quero apenas assistir, eu quero me colocar eu quero ser autor de. Né? E com isso a gente vê uma quantidade excessiva, então é uma outra característica marcante desse contexto que esse sujeito está inserido. E o que acontece com ele é que ele tem uma quantidade excessiva de informação, ou seja, informação hoje é o que mais tem na internet. E menos tempo e capacidade de análise. Eu estou sempre em busca de uma nova informação. Isso foi até numa pesquisa anteriormente encomendada, foi chamado da geração Google. Então a gente tem muita pesquisa, a gente faz muita pesquisa, busca sempre coisas novas, mas a gente não tem tempo de analisar o que a gente busca e muitas vezes isso é um problema de capacidade para analisar. E acaba que isso não vira conhecimento, fica só numa informação excessiva, quantidade excessiva de dados, mas sem análise e sem conhecimento. Esse é um contexto que nós vivemos e os sujeitos que estamos trabalhando de uma forma ampla estão com essas características marcantes aqui destacadas. E quais são os grandes riscos que nós temos aí nesse contexto de EAD, nesse contexto de tecnologia, nesse contexto de virtualização? A gente tem riscos da redução dos processos educacionais. Foco nos meios de interação e um apego à técnica. O que é isso? Muitas das vezes a gente acha que é a tecnologia que resolve aquele contexto. A gente acha que o fato de mudar a forma da sala de aula, o espaço físico vai resolver. A gente acha que o fato de levar o aluno para o laboratório de informática vai resolver. A gente acha que o fato de trocar o livro impresso pelo livro digital vai resolver. Ou seja, nós estamos focando na técnica. Nós estamos reduzindo os processos educacionais a uma questão técnica, como se ele resolvesse os problemas. Nosso foco teria que ser de que forma interagir com essa técnica, de que forma a minha sala de aula modificada pode influenciar no ensino-aprendizagem. Então, existe aí esse risco da gente reduzir esses processos educacionais, porque nós estamos achando que a técnica e a tecnologia que modifica o contexto. E aí tem um grande risco também de que o virtual ele não pode implicar no esquecimento das identidades. Eu preciso saber quem sou eu e não o que é o meu avatar. Eu preciso conhecer e saber com o que eu estou lidando, que o que está do outro lado da tecnologia tem pessoas e tem ideologias e tem intencionalidades. Não é a tecnologia que tem uma intencionalidade por si só. São os sujeitos que as usam. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não esqueça as nossas identidades nesses contextos de tecnologia. Eu sou eu e não o meu avatar, não é o que eu idealizo para mim na rede. E essa identidade ela implica
em relacionamentos presenciais, em conhecer o meu grupo, quem é o meu grupo com o qual eu me relaciono à distância, né? Quem são os meus colegas de classe? Quais são as dificuldades dele? O que que os influencia? Como é que eu posso ajudá-los? Como eu sou ajudado por eles? Isso é não esquecer a sua identidade porque você está em rede ou porque você está mediado pelas tecnologias. Muitas das vezes, os nossos avatares ou os nossos perfis na internet, eles são tão reais que a gente convence quem está do outro lado. Mas quando a gente vem para o real, a gente não sustenta aquelas características que nós definimos para essas nossas identidades virtuais. E daí vem toda aquela discussão desse mal do século, a depressão, o isolamento, essas questões dessas inseguranças socioemocionais, porque eu estou me escondendo atrás do virtual, esquecendo a minha identidade. Então, isso nós precisamos ter sempre cuidado, porque nós estamos trabalhando com esses sujeitos, independente se nós estamos trabalhando com eles nesse contexto de AD, se nós estamos trabalhando com eles num contexto presencial, se são nossos colegas de trabalho, se são os nossos alunos na sala de aula. Tá? E aí, algumas orientações para os estudos na EAD, independente se nós estamos falando de estudos de curso superior, de pós-graduação, de cursos rápidos, de cursos profissionalizantes, de cursos de 30 minutos. Qual que são as orientações práticas? Primeiro, a organização do tempo. É muito importante, mas muito importante ter uma clareza. Fazer um curso à distância não quer dizer que eu não tenha tempo, quer dizer que o meu tempo não é fixo. Eu não tenho sempre as segundas-feiras de manhã para fazer o meu curso. Eu tenho 10 horas na semana distribuídas ao longo dos dias. Mas se eu não tenho 10 horas por semana para fazer um curso que me exige isso, não é ir para a EAD porque isso não resolve. Tá? Na verdade, isso é uma ilusão. Achar que o fato de eu não ter tempo, por isso eu vim fazer um curso à distância, é perder o tempo que você já não tem, o seu dinheiro e o seu investimento. Porque um curso à distância exige que você organize o seu tempo. Mesmo que você não tenha um tempo certinho todos os dias naquele mesmo horário, como um curso presencial muitas das vezes nos exige estar presencialmente de segunda a sexta, das 19 às 22 horas. Aqui você precisa ter essa disponibilidade, mas de forma organizada, né? Outra coisa é estabelecer metas de estudo. Se você deixa solto, se você não coloca, hoje eu vou estudar 1 hora, amanhã eu vou estudar 1 hora, ao longo dessa semana eu vou estudar 10 horas. Se eu não estabeleço metas e se eu não crio ambientes e condições para que isso aconteça, eu perco a minha organização de tempo e perco o investimento no curso que eu estou fazendo, porque eu não vou conseguir dedicar, eu não vou conseguir absorver aquilo. Lembra que a informação nos consome, a gente está sempre buscando novas informações, coisas novas, mas eu não me aprofundo em nada. Então, ter esse ambiente de estudos, criar essas metas de estudos e essa organização dos tempos, organização do tempo, são alguns pilares, são algumas orientações fundamentais para um sucesso em um curso à distância. Outra coisa que eu preciso buscar é: o curso possibilita interação? Eu posso perguntar, conversar, me relacionar? Se sim, faça isso sempre. Crie o seu grupo de discussão, crie os grupos de WhatsApp, grupos para aquela atividade, grupos para atividade posterior. O interessante é você perceber que você não está sozinho, que existe um grupo que se sustenta. E no grupo nós somos mais fortes do que de forma individual. Tá? Ampliar o conhecimento. Não se contente com o básico, não se contente com o material básico do curso, não se contente com o guia, não se contente com essa aula. Busque
com material complementar, vá nas bibliografias complementares, vá no que é indicado, busque essa informação. Se a informação ela está livre, amplie o seu conhecimento, vá além do básico. O que a gente passa num curso normalmente é um recorte de tudo aquilo que está por trás daquele assunto. Busque, amplie. Não se limite ao mínimo que foi te colocado para você como material de um curso. Tire as suas dúvidas. Use e abuse dessa questão de tirar dúvidas. Se você tem hoje um ensino personalizado, pessoas que podem esclarecer para você aquela informação, mesmo que seja nos próprios grupos, ou com os tutores, ou com os professores, se você tem esse recurso, se você compra esse serviço quando você compra o estudo na EAD, tire a sua dúvida, né? Ou seja, busque sim a sua autonomia, busque entender o que você está fazendo, mas alguma coisa que está te travando para ir para frente, esclareça. Use desse recurso que o contexto da EAD te permite. Estude e cumpra prazos. Isso não tem relação com as atividades em si. A questão dos prazos tem a ver com uma questão de organização do tempo. Se você se propôs a isso nesse prazo, faça isso nesse prazo. Se organize, não deixe acumular, né? Não critique, não ponha defeitos em alguns materiais, em alguns cursos, em alguns formatos, se você não faz a sua parte. Se você não estuda, não acredite que aquela informação vai vir para você por osmose, né? Ou seja, estude, faça a sua parte, cumpra os prazos, e aí sim você pode criticar, você pode questionar, você pode sugerir as mudanças, porque você está realmente inserido. Você tem o seu tempo organizado, você tem suas metas estabelecidas, você tem o seu ritmo, você está ampliando os seus conhecimentos, então você tem sustentação para questionar, para discutir, para criticar, para sugerir. Então, é muito importante estudar para poder se posicionar. E, principalmente no contexto de EAD, monte grupos de estudos. Estudar sozinho é ótimo, mas em alguns momentos você cansa porque quando as dificuldades vão aparecendo, se você tem alguém que te ajuda naquele momento a te dar um passo ali para frente, para você sair daquela dúvida e caminhar, você se motiva. Se você fica muito tempo desgastando com uma determinada dificuldade, ao longo de um curso, às vezes de 3, 4 ou 5 anos, isso fica cansativo e fica desanimador. Então, sempre que possível, monte grupos de estudos para que você possa ter um bom resultado na EAD. Mesmo que não seja grupos de estudos para estudar tudo, mas que você possa contar com esse grupo quando você precisar e que eles possam contar com você. Bom, aqui a gente encerra o nosso conteúdo de tecnologias e sociedades. E o que eu trago para vocês? Trago uma frase do Aristóteles, onde ele diz que o começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Então, que vocês estejam um pouco espantados com a tecnologia, com o contexto, com a sociedade, porque é assim que começamos todas as ciências. Um abraço para vocês e até a próxima.